Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar vocês a ficar conosco aqui nos próximos minutos, que eu vou dizer para vocês o que vocês precisam fazer para montar um som profissional aí em sua própria casa, ok? Nós estamos dentro de uma série de vídeos. Nós estamos hoje seguindo nessa série e hoje nós vamos falar especificamente a respeito de alto-falantes. Estou interessado? Então não sai daí. Para quem não me conhece, meu nome é Mário, nós somos aqui do canal Inspiração. Por aqui nós falamos de som profissional. Como usuários e robistas, falamos sobre amplificadores, periféricos, caixas de som e assuntos relacionados, beleza? Então fiquem à vontade conosco aí, valeu? Por aqui sempre postamos um vídeo por semana, todas as terças-feiras, às 20 horas. Então, rapaziada, isso aqui é um alto-falante, como eu falei para vocês. Tem algumas partes principais aqui que a gente já vai estar falando numa vista explodida. Aqui é a parte frontal, onde tem aqui o cone, não é? E tem a borda aqui, que ela é uma borda, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Ela tem um ressaltozinho aqui, ajuda na vedação. Aqui os furos dos parafusos de fixação. Aqui atrás nós temos aqui o ímã. Aqui atrás nós temos o ímã e ali traz algumas informações a respeito do alto-falante. Nesse caso aqui, por exemplo, vocês percebam que ele é de 30 watts, 4 ohms, ok? E aqui, mais nessa parte aqui, a gente consegue perceber a questão dos terminais de conexão. Estão aí, ó. Beleza? E a gente vai estar falando mais aprofundadamente a respeito de como que funciona, como que é a propagação, como que se dá a propagação das ondas sonoras através do ar, beleza? Nessa região aqui, rapaziada, é onde ficam os conectores, beleza? Então é aqui que vai chegar o cabo que vai trazer o sinal elétrico, beleza? Esse sinal elétrico vai passar pela bobina, que vai reagir com o ímã permanente, ok? E vai fazer o cone do alto-falante se movimentar, tanto para frente quanto para trás. Nessa posição aqui, ele está parado na posição central, beleza? Dependendo da polaridade, o cone vai se deslocar para frente, ok? E se a gente inverter essa polaridade, o cone vai se deslocar para trás. O sinal sonoro, ele é um sinal alternado, então o cone ele faz esse movimento aqui, ok? Ó, ele movimenta o cone tanto para frente quanto para trás, e isso ele atua em cima das moléculas do ar, fazendo alterações das moléculas do ar, e a gente consegue com isso fazer a propagação do som, beleza? Aqui uma visão mais ampliada então, dessa questão que eu falei para vocês. O cone, aqui está a bobina, ok? Eu preciso chamar a atenção de vocês com relação à bobina. Tá vendo? Ela é de um fio, feita com fio. Esse fio tem uma leve camada de verniz, apesar dos condutores estarem bem próximos um do outro. Os condutores são bem finos, eles estão próximos, encostados um no outro, mas ele não tem contato elétrico, ok? E aí tem aqui, ó, vocês podem ver aqui que tem a cordoalha, a outra ela está arrebentada aqui, porque isso aqui é de um alto-falante usado, mas aqui tem uma cordoalha aqui, ela está arrebentada, e aqui a outra. Então essas duas cordoalhas é que tem contato direto com a bobina. Então a gente faz passar corrente pela bobina e essa bobina ela fica mergulhada dentro de um gap onde tem um ímã permanente com linhas de força. Então, quando a gente faz passar corrente elétrica, a gente também cria um campo magnético na bobina, que reage com o campo magnético do ímã permanente. E essa reação faz com que o cone se movimente para frente e para trás. E ele se deslocando, ele acaba transferindo esse movimento para as moléculas do ar, e aí formam-se as ondas sonoras que vai nos permitir ouvir o som, beleza? Outra coisa que eu preciso dizer para vocês, os alto-falantes eles têm as especificações dos alto-falantes são muitas, porque o alto-falante é um equipamento eletromecânico, ok? Ele tem as questões elétricas dele, de cunho elétrico, mas também tem as questões de cunho mecânico. Então são diversos fatores que compõem um alto-falante, ok?
A gente vai estar falando um pouco mais para frente a respeito disso. E já com relação à parte elétrica aqui, eu quero dizer para vocês a questão da impedância, né, da bobina. A gente consegue ter uma noção do valor da bobina, mas essa medida que a gente faz com o multiteste, ela não nos dá o real valor da impedância, porque existe um procedimento que a gente faz para poder medir a impedância do alto-falante, que ela varia de acordo com a frequência aplicada, ok? Então, a gente precisa de um procedimento específico para a gente saber exatamente qual é a impedância real da bobina, beleza? Dito isso, então, eu quero dizer para vocês, se vocês têm interesse pelo assunto, se inscreve aqui no canal, que eu quero ajudar vocês a montar o seu som profissional aí dentro da sua própria casa e extrair um bom resultado dele. Tenho certeza que você vai ficar satisfeito, ok? Então ative o sininho de notificações aqui para não perder os nossos novos vídeos. A partir de agora, rapaziada, a gente então vai entrar aqui na parte da vista explodida aqui do alto-falante. Eu vou mostrar para vocês aqui os componentes, cada um deles e quais as funções, beleza? Então se liga aí. Vamos lá, rapaziada. Eu preciso que vocês deem uma olhada aqui para essa imagem. Aqui a gente tem uma imagem, uma vista explodida dos alto-falantes. Então eu preciso que vocês prestem bem atenção nesses pontos que eu vou mostrar para vocês aqui, que vai ajudar bastante vocês entenderem o contexto de funcionamento dos alto-falantes. Eu deixei aí no vídeo anterior os links para um material mais aprofundado, onde vocês vão poder entender melhor como que acontecem as reações eletromagnéticas dentro do conjunto magnético aqui do ímã e a bobina, ok? Então vamos lá. Então a gente percebe aqui, a gente pode começar aqui já indicando a parte do domo, que é essa parte central. Essa tampa aqui é uma tampa que protege para evitar a entrada de poeira aqui na região do núcleo, ok? Essa circunferência maior é o cone, e aqui nas bordas a gente encontra a suspensão, beleza? Na parte interna, um pouco mais adiante, a cordoalha, ok? E na sequência a bobina. Esse grande círculo que vem logo aqui, que parece um volante, é chamado de estrutura. Isso aqui é uma estrutura metálica, onde vem acoplado aqui mais 3 peças, ok? Aqui a gente vai encontrar o que eles chamam de uma peça dianteira, uma peça traseira, ok? E entre as duas a gente vai encontrar o ímã, ok? Se nós olharmos aqui da esquerda para a direita, a gente vai perceber que tem essa peça traseira aqui, que tem um núcleo. O ímã é acomodado aqui em cima desse núcleo, ele é colado aqui nesse núcleo, e existe um gap que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês nessa região aqui, que é de suma importância, onde vai trabalhar a bobina do alto-falante, ok? Daqui a pouquinho vocês vão entender o que eu estou falando. Então nós temos a parte traseira, onde tem um núcleo. O ímã ele é acomodado nesse núcleo aqui. Esse núcleo ele atravessa essa parte central do ímã. Vem essa parte aqui dianteira, que é sobreposta ao ímã, tudo centralizado, e todo esse conjunto ele é fixado aqui nessa estrutura metálica. Todo esse conjunto ele tem que ser centralizado, porque essa bobina que vem aqui acoplada ao cone, conforme eu mostrei para vocês inicialmente aí, ela tem que ser acomodada e centralizada, muito bem centralizada dentro dessa estrutura metálica aqui, e mergulhada no campo magnético do ímã, sem contato mecânico algum com a estrutura interna, ok? Então, rapaziada, eu preciso que vocês prestem atenção nessa figura aqui, que é exatamente a representação do cone. Vou mostrar o cone aqui para vocês, valeu? Só um minutinho. Olha só, vocês vão ver aquela figura ali, é esse cone aqui, ok? Nessa posição, exatamente aqui. Eu preciso trazer a atenção de vocês primeiro para essa parte da direita aqui da figura, né? Onde aparece aqui a fonte de sinal. Essa fonte de sinal aqui é o sinal que vem lá do amplificador. E esse sinal ele é injetado nos terminais da bobina, ok? É um sinal elétrico, é uma corrente elétrica que, quando passa por essa bobina, ela cria um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético criado pela bobina, ele interage com os campos, com as linhas de força do ímã permanente, ok? E isso vai fazer com que o cone se movimente para cima e para baixo, ok? Gerando aqui na parte do cone diferenças de pressão nas moléculas do ar, e aí a gente vai ter como resultado o som, ok?
Então aqui na frente dele, o que tem aqui? Tem ar, ok? As moléculas de ar estão aqui, beleza? E ele, à medida que o sinal elétrico chega na bobina, através de seus terminais, ok? Ele faz esse movimento aqui, ó, para frente e para trás. Ele tem a posição de repouso, ok? Tem a posição de repouso dele, posição central aqui de repouso, onde, quando ele não tem energia nenhuma na bobina, o cone ele fica parado aqui, ó. Tem esse ponto de referência aqui, ó. Esse ponto de referência aqui. Então, quando o alto-falante está desligado, ele está nessa posição aqui. Quando você injeta um sinal positivo na bobina do alto-falante, o cone se movimenta para frente, ok? Quando você tira esse sinal, ele volta para a região de repouso. Quando você coloca um sinal negativo, ele puxa o cone para trás, ok? Então, ele fica nesse movimento. Se não tem sinal, ele está na posição de repouso. Tem sinal positivo, ele vai para frente. Você tirou o sinal, ele volta para o repouso. Sinal negativo, ele vem para trás. O nosso sinal é um sinal alternado. Então, ele fica alternando na linha do tempo. O sinal sonoro é um sinal alternado, eu vou mostrar para vocês ali. Observe aqui, por exemplo, aqui, esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma linha que representa o zero, ok? Que é a posição de repouso do alto-falante, ok? Isso aqui é zero, ok? Aqui tem um semiciclo negativo, aqui é zero e aqui é um semiciclo positivo. Então, quando a gente tem um semiciclo negativo, ele puxa o cone para trás. Quando você chega nessa região, ele está na posição de repouso. Quando você inverte essa corrente para positiva, ele empurra o cone para frente. E aí ele retorna novamente e fica nessa oscilação, para frente e para trás. No caso aqui, para trás, zero para frente, para trás, para frente. E isso, observe esse sinal embaixo aqui, ó, sinal de áudio. Ele fica fazendo essa movimentação, ok? Para frente e para trás. E isso é transferido para as moléculas de ar. Esse movimento ele é transferido para as moléculas de ar que estão à frente do cone. Só que isso ele acontece muito rápido. O movimento do cone do alto-falante ele fica assim, ó, ok? Vocês podem observar aí quando, às vezes, muitas vezes dá para a gente observar quando a caixa de som está ligada, o movimento do cone do alto-falante. Ele fica vibrando, ok? Como a gente tem aqui moléculas de ar, a gente acaba comprimindo e descomprimindo essas moléculas de ar e a gente acaba gerando pressão aqui, diferença de pressão, ok? Nas moléculas de ar. E isso é através de ondas sonoras e a gente consegue perceber isso através do som, ok? Então, rapaziada, eu quero mostrar para vocês aqui, isso aqui é um pequeno vídeo que eu vou passar aqui, ó, para mostrar para vocês como que a coisa funciona. Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui é a estrutura do alto-falante, ok? Essa parte amarela aqui, ó, é uma guia que eu fiz, ok? Para poder fazer o trabalho. Mas imagine essa parte amarela aqui como sendo a bobina, ok? Ela trabalha aqui dentro. Daqui a pouquinho eu vou tirar aqui, vocês vão ver qual é o gap que a bobina trabalha aqui. O cone, ele é colado aqui em cima. A suspensão ela é colada aqui, ó, nessa parte aqui. E aqui tem a parte de baixo também, que também é colada, ok? E aí, aqui vocês vão ver que tem a junção entre o ímã e a estrutura. E esse ímã é colado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada que eu aponto com o dedo aqui, ó. Aonde que o ímã... Aqui, ó. Exatamente aqui. Nessa região aqui, ó. O que vocês estão vendo que essa parte preta aqui é o ímã. E a gente não consegue ver a parte de baixo aqui, né? Que é a última parte. Onde o ímã ele é apoiado. E aqui tem a parte de cima. E depois vem essa estrutura toda que é fixada aqui. Mas tudo isso aqui é centralizado, tá? Porque, conforme eu falei para vocês, a bobina ela tem que entrar nessa região aqui. Ela tem que ficar totalmente livre para o cone fazer esse movimento aqui, ó, sem que a bobina encoste em toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Ela tem que trabalhar de uma forma livre. A bobina fica exatamente aí, ó, trabalhando mergulhada aí, livre, sem encostar em nenhuma dessas estruturas, ok? Ela precisa trabalhar livre. Se ela começar a encostar aqui, ela vai estragar o verniz, ok? Da bobina e você vai perder o alto-falante. Eu vou tirar ali, ó. Vou tirar ali. Vocês vão perceber o gap, a gente chama de gap. Olha lá. Essa região aqui, ó, essa fresta que existe aqui,
é exatamente aonde vai entrar a bobina, ok? A bobina fica encaixada aqui dentro. E aqui dentro é cheio de linhas de forças, ok? O ímã é permanente, as linhas de força já estão ali dentro. Então, quando a gente mergulha a bobina aqui, fica mergulhada dentro das linhas de força. Então, quando a gente injeta a corrente na bobina, é criado na bobina um campo eletromagnético com linhas de forças que reagem com as linhas de força do ímã já existente, ok? E isso faz o movimento do cone. Então, a gente repetindo aqui, na hora da gente transportar as nossas caixas de som, a gente precisa ter o cuidado para não deixar a caixa de som dar baque, ok? Queda, porque isso pode descentralizar esses conjuntos aqui, ok? E se essa espessura aqui, se esse conjunto se descolar e se movimentar para o lado, isso não é difícil de acontecer, e vai prender a bobina. Se prender a bobina, você vai perder o alto-falante, ok? Ali você vê que as distâncias a gente chama de gap, né? Essa fresta que existe aqui a gente chama de gap. E esse gap ele tem que ter a mesma espessura, a mesma distância que tem dessa peça daqui até essa peça aqui, nesse ponto aqui, tem que ser igual a esse. A gente costuma fazer uma referência aqui de 120 graus, ok? A gente mede em 3 pontos. Mede aqui a 120 graus, a gente mede também, e a 120 graus a gente mede também. E aí nesses 3 pontos aqui, esses 3 pontos têm que ter a mesma espessura. Se isso acontecer, significa que está centralizado. Toda essa estrutura aí, são várias peças que são fixadas uma na outra, coladas, bem fixadas, para evitar que haja o desprendimento e a descentralização desse sistema. Observe aí nessa imagem que a bobina ela tem que trabalhar, imagina a bobina sendo essa parte amarela aí, ó. Ela fica trabalhando nessa região aí, porém sem contato físico nenhum com as estruturas, tanto interna quanto externa. Então, rapaziada, eu preciso colocar essa estrutura aqui do alto-falante, dessa carcaça do alto-falante, sobre o ímã, na posição centralizada. Para isso, eu preciso de uma ferramenta, ok? Eu preciso ter uma ferramenta que me mantenha essa parte aqui fixa, ok? Bem fixa, ok? E que me posicione essa estrutura superior sobre o ímã. À medida que eu aproximo uma estrutura da outra, o ímã puxa com muita força. Então, com as mãos, é praticamente impossível você colocar pela primeira vez essas duas peças, uma sobre a outra, na posição correta, ok? Então tem que ter uma ferramenta que aproxime as duas peças já na posição correta, resistindo às forças magnéticas que trabalham ali para levar as peças para onde elas querem, entendeu? Então, se a gente simplesmente posicionar ele de qualquer jeito, o gap vai ficar errado. Então, o certo disso aqui é ter uma ferramenta específica para poder fazer essa centralização. Na mão é muito difícil. Eu estou colocando essa imagem aí, esse vídeo, para vocês verem como que é a força de atuação entre as partes, como que é difícil fazer. Então, por isso que precisa ter a ferramenta para você fazer essa centralização. Eu vou aproximar aqui. Quando eu aproximar, o ímã vai puxar. Essa forma aí que eu estou fazendo é só para demonstrar para vocês como que é difícil e que precisa da ferramenta para fazer, de forma correta. Já está puxando. Ó. Pronto. Observe, a força magnética que vocês viram aí puxou a parte estrutural para próximo do ímã, ok? Essa parte central aqui, essa parte amarela, que representa a nossa bobina, ela tem que ficar livre. E para ela ficar livre, o sistema tem que ficar todo centralizado, senão ela fica livre de um lado e agarrando do outro. Por isso que é importante, é necessário que você tenha a ferramenta para poder manter essa parte de baixo fixa e essa parte de cima aqui, na hora que ela estiver aproximando, a ferramenta tem que segurar ela, conseguir vencer a força do ímã para poder posicionar uma peça sobre a outra na posição correta. É importante que esteja centralizado, que as peças estejam coladas, que haja a ferramenta adequada para a gente poder fazer essa centralização. Na mão não consegue, ok? Então tomem cuidado na hora de vocês carregarem as caixas de som de vocês para evitar esse tipo de problema aí. Olha só o transtorno. Depois que é feita a centralização, então é importante que a gente tampe essa parte aqui para evitar de entrar sujeira aqui, que é exatamente onde a bobina vai trabalhar. Depois a gente vai tirar e colocar o palpador, mas eu preciso manter essa região ali limpa. Aqui, ó.
Aqui, rapaziada, eu trago uma outra imagem aqui de uma vista explodida, agora em definitivo, né? Para mostrar mais uma vez aqui para vocês, depois de tudo isso que a gente viu, fazer um resumo aqui do que foi visto. Então, a gente partindo aqui da parte inferior aqui, ó, tem aqui a base, onde é posicionado o ímã, de conjunto magnético, né? E a parte superior. Nessa parte superior aqui é fixado essa estrutura do alto-falante, que é essa estrutura maior aqui, né? Vocês lembram que, conforme a gente conversou anteriormente aí, que aqui está a bobina ela trabalha aqui dentro, aí então tem as distâncias ali que vocês já sabem, sabe que não pode encostar na estrutura, que essas partes aqui, elas precisam ser bem fixadas, coladas, para não haver desalinhamento, tudo isso vocês já sabem, ok? Aqui fica a parte das conexões, né, os bornes, onde são conectados os cabos que trazem o sinal elétrico, ok? Aqui a gente tem a parte da centragem, que junto com a bobina é fixado aqui no cone, aqui nessa circunferência aqui, né, do cone, nessa aba aqui, é a parte da suspensão, todo esse conjunto desce aqui e é colado aqui, ó. A centragem ela é colada aqui dentro e essa suspensão aqui ela é colada aqui. Depois, para finalizar e para evitar que entre sujeira aqui e vai lá para aquele gap que vocês já conhecem, aí tem essa tampa aqui, esse conezinho aqui, beleza? Então, resumidamente é isso. Baseado em tudo isso que a gente viu aí, então eu quero dizer para vocês que o princípio de funcionamento, né, do alto-falante é esse. São essas as características. O que vai diferenciar é o tipo de aplicação para baixas, médias e altas frequências. Então a gente vai variar aí entre alto-falante de grave, subgrave, médios, médios graves, médios agudos. Mas o princípio básico de funcionamento é esse aí, beleza? Então aqui tem a representação do alto-falante comum, mas à medida que a frequência vai aumentando, a necessidade de a gente trabalhar com frequências mais altas, eles vão diminuindo de tamanho. Isso aqui é um drive, né? É um desenho aqui, a figura de um drive. Aqui também, aqui o Twitter, e é para alta frequência, beleza? Então, a ideia nossa aqui é trazer esse conhecimento básico do funcionamento. A partir de agora vocês já têm a noção, a percepção de funcionamento de uma forma mais generalizada da questão do alto-falante, dos cuidados que a gente precisa ter e o porquê desses cuidados, né? Voltando aqui então, essa questão do alto-falante é uma questão complexa, tem muitos conceitos por trás das questões que envolvem os alto-falantes. Eu vou deixar aqui nos cards o material mais completo, mais técnico, para quem quiser se aprofundar a respeito desse assunto, conhecer mais a respeito desse assunto tecnicamente. É claro que para algumas pessoas isso acaba se tornando interessante, para outras nem tanto. Algumas pessoas querem se aprofundar um pouco mais no assunto, outras pessoas querem ter um conhecimento para poder se salvar de uma determinada situação, um pouco mais de conhecimento, e outras pessoas se limitam somente ao uso, ok? Então por isso que a gente fez essa abrangência aqui, para vocês terem uma noção, uma visão geral. Agora eu tenho certeza que vocês têm uma outra cabeça com relação à questão do funcionamento do alto-falante, dos cuidados que a gente precisa ter, quais são as consequências de uma eventual queda de uma caixa de som ou mesmo de um alto-falante, os cuidados que a gente precisa ter para que a gente tenha a vida dos alto-falantes aí, dos nossos transdutores prolongados, beleza? Queria pedir para vocês avaliarem o vídeo através do like e deixar um comentário, dizer o que vocês estão achando, se está bom o ritmo, se é isso mesmo. Se vocês estão com alguma dúvida, se tem alguma crítica, alguma sugestão, então deixa aqui no comentário, a gente vai estar respondendo, beleza? Lembrando a vocês, quero estimular vocês a tomar o hábito de ler a descrição do vídeo. Tem muitas informações que a gente está trazendo ali com relação a essa série de vídeos. Para você que está chegando agora, se interessa pelo assunto, sugerir a você que se inscreva no canal, que aqui a gente vai mostrar para você tudo que você precisa saber e fazer para montar o seu som aí na sua própria casa. Som de boa qualidade, eu sou profissional, ok? Valeu, rapaziada. Então é isso, vou ficando por aqui, agradecendo todo mundo a presença e o apoio, aguardando vocês na próxima edição. Valeu, forte abraço. Ah.